E logo no dia que ele nasceu, eu tive a oportunidade de pegá-lo, irmãos, no meu colo, de estendê-lo na maternidade e consagrá-lo ao Senhor assim já, imediato. De falar: Deus, guarda essa criança, Deus. Pode ser que às vezes, querido, as pessoas não acreditem acerca do seu filho. As pessoas não creem naquilo no qual Deus chamou eles. Pode ser que o mundo fale alguma coisa, que a escola fale algo, que os vizinhos falem algo, mas você deve crer naquilo que Deus falou a respeito dele. E eu creio naquilo que Deus falou a respeito dele. E ali ele foi bloqueado, ele teve suas vias aéreas bloqueadas por um líquido que retornou da cavidade abdominal. E ali no primeiro dia nós passamos um período muito difícil. Porque ele não conseguia respirar naquele momento e nada. Ele foi ficando vermelho, vermelho, vermelho. De vermelho ele ficou roxo, e de roxo ele estava começando a ficar preto. E um desespero. E a Karine chorando, né, com a cesárea, aqueles pontos na barriga, chorando na cama, gritando. A minha cunhada estava lá, virou ele de ponta cabeça e batendo, quase matou o menino. Batendo nas costas dele, batendo, tentando fazer com que ele desentupisse. E a minha sogra gritando no hospital atrás de enfermeira, e as enfermeiras que estavam ali não sabiam o que fazer, e o pediatra não estava. E existiam alguns irmãos da igreja que estavam na hora lá, ficaram olhando todo mundo assim. E eu tive que conseguir forças, irmãos. Eu não sabia nem o que fazer, o mais parado era eu. Porque eu não conseguia nem gritar, eu não conseguia fazer nada. E eu apenas, num canto, abaixei a minha cabeça e falei: Deus, pelo teu amor e misericórdia, Deus, eu clamo pela tua intervenção. Pai, eu repreendo, Pai, toda ação do inferno, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que vem para destruir a vida dele. Eu repreendo isso agora, em nome de Jesus. E ele foi voltando ao normal. E ele foi voltando à sua coloração normal. E o seu peito ofegante foi voltando à respiração. Porque, querido, em horas cruciais você vai ter que tomar decisões cruciais. E sempre Deus será o socorro, bem presente na angústia, na tribulação. Amém? Então, eu comecei a entender algo a respeito disso. Existe algo que eu nunca compartilhei com vocês aqui na igreja. Eu nem sei se essa questão do Heitor eu também tinha compartilhado, porque são coisas que a gente guarda. Isso que eu vou falar para você agora eu já compartilhei em um outro lugar. Alguns irmãos já ouviram isso, mas aqui na igreja nunca. Quando nós em 2013 nós saímos para uma viagem grande, passamos quase um mês fora. Nós saímos para viajar à distância aqui da nossa cidade. Ficamos viajando por um tempo fora. Inclusive eu estava com o nosso pastor, o pastor Luiz. E nós estávamos imbuídos de uma missão. A gente tinha um projeto de Deus para fazer algo. E nós estávamos ministrando pessoas. E existia um espírito de intimidação muito grande no meu coração. Você não pode ir. Você não pode ir. Eu vou tocar na sua casa, eu vou tocar nos seus filhos. Eu vou tocar nos seus negócios. E nós entrávamos ali em guerra, irmãos, espiritual, e repreendendo isso. E, sabe, vindo mesmo nas regiões celestiais, destruindo isso e orando e buscando o Senhor. E quando nós estávamos bem longe de casa, mas eu comecei a orar e a orar e a orar e a cobrir a vida da minha esposa e do meu filho, da minha esposa, do meu filho, da minha esposa, dizendo: Satanás, você não pode tocar naquilo que não te pertence. Satanás, você não pode tocar naquilo no qual nós já abrimos mãos. Meu filho não é meu, é do Senhor. A minha esposa não é minha, ela pertence a Deus. E comecei a cobrir a vida dele, ministrar. E teve um tempo, um dia, no final de uma manhã, que eu tive
sabe, uma falta de ar e algo estranho eu estava sentindo. Eu comecei a orar e a buscar de Deus. Eu saí do lugar onde eu estava e fui orar e fui chorar aos pés do Senhor. Eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu falei: Deus, se for preciso, me leva para casa. Deus, me leva embora, que eu preciso ver a minha família, ver o que está acontecendo. Naquele momento, irmãos, lá em casa, quem conhece, a maioria de vocês, tem uma piscina. E essa piscina tem uma grade que separa, que nós fizemos, uma grade alta, justamente para que o Heitor não se aproxime dela. E fica trancado o portão com um cadeado. E a nossa secretária, a pessoa que trabalha lá em casa, ela entrou para limpar alguma coisa, abriu. E o que ela nunca fez, porque ela já tinha muito tempo trabalhando lá em casa, o que ela nunca fez, ela fez naquele dia, ela deixou o portão aberto. O Heitor tinha 1 ano e pouquinho. E o Heitor foi, entrou pela piscina. E a Karine está lá fazendo alguma coisa em casa, cozinhando, quando de repente ela olha o Heitor e procura o Heitor de cá e procura o Heitor de lá. E pô, eu não acho o Heitor. E ela já desesperou e olhou para a piscina, o portão estava aberto. E quando ela correu para aquela piscina, o Heitor estava lá, dentro da piscina. Não estava na beira, não estava ainda na coisa, ele estava submerso na piscina. E ela automaticamente pulou. Ele estava afundado, ainda estava mexendo os braços, mas ele estava submerso, as águas tampadas. E ela pulou, pegou ele, levantou. E quando levantou, ele gritando, chorando e clamando pelo sangue de Jesus, que é suficiente, querido, para restaurar qualquer coisa, para levantar mortos, para curar feridos. Quando levantou, ele chacoalhou ele riu. Ele não chorou, ele não tossiu. Ela pegou ele, levantou molhado e começou a balançar. Ele veio com o olho fechado, meio assim. E quando ela balançou, ele chorando, abraçou ele riu. Ele não estava vermelho, não estava roxo, ele não estava tossindo, ele não tinha água para expelir. E aí quem ficou mal o resto do dia inteiro foi ela, que não conseguia nem andar. Irmão, ela ficou de cama, ela não conseguia andar, em estado de choque. Ela saía da cama e as suas pernas não permitiam com que ela ficasse de pé. E ela não me falou isso enquanto eu estava lá, irmãos, para não me desesperar. Ela guardou isso com ela. E quando eu cheguei aqui, ela falou: eu vou te contar o que aconteceu naquele dia que você falou que orou pela nossa casa de uma forma mais intensa. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus tem algo com os seus filhos. Deus tem algo com a sua casa. E eu vou dizer para você, querido, Satanás não pode tocá-los sem antes passar por vocês. Satanás não pode tocar na nossa semente, não pode tocar nas nossas gerações sem antes passar pelas nossas vidas, sem antes encontrar uma brecha na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, para tocar nos nossos filhos. Quantas vezes, querido, nós estivemos ali com o Heitor e parece que algo que não tem explicação. Eu não estou dizendo que tudo tem origem espiritual. Não existem enfermidades que são físicas, são do corpo da pessoa. Mas sabe, quando o remédio não resolve, quando o exame não resolve, quando o antibiótico não resolve, quando nada resolve, nada tem explicação, irmãos. Pode orar, querido, pode orar. Tome a mão da sua esposa, traga o seu filho para perto, conserte o altar do Senhor na sua casa. Restaure aquilo que Deus tem na sua casa. As portas, as brechas, as trincas pelo qual o espírito da enfermidade conseguiu entrar. Feche essa brecha, irmãos, feche essa porta, restaura com a sua esposa, e o seu filho ficará curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que, assim como casamento, nós temos aprendido isso, que casamento não nasceu na terra, casamento nasceu no céu. E não tem como se aprender sobre casamento com a terra, nós precisamos aprender com os céus. Terá momento na sua vida, no seu relacionamento, querido, que nada vai explicar as decisões que nós vamos ter que tomar como marido e mulher. Terão momentos na nossa vida
que nenhum livro, nenhum seminário, nenhum encontro, você vai ter que entrar num nível de perdão, num nível de renúncia, você vai ter que entrar num nível tão profundo, irmãos, de arrependimento, ou de perdão, ou de renúncia, que ninguém vai entender, mas você vai saber o que está fazendo. Por quê? Porque você está aprendendo com os céus aquilo que precisa ser feito. E não adianta a gente tentar entender casamento, a gente tentar entender os céus através do nosso casamento, a gente tentar entender a mobilização dos céus através da nossa casa. Nós temos que entender a nossa casa através dos céus, porque lá é a matriz, porque lá é o modelo. E assim como é o casamento, irmãos, assim também é a família. Irmãos, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma família. São uma família. Tem o Pai, que é Deus, tem o Filho. E se você pergunta, e o Espírito Santo, então é a mãe? Deixa eu falar uma coisa para você, para que você entenda. Em nenhum lugar na Bíblia o Espírito Santo é chamado de mãe. Amém? Em nenhum lugar. E você não pode olhar para sua mãe e tentar achar no Espírito Santo características do Espírito Santo que pareçam com ela. Amém? Mas você pode ter como modelo o céu. E você pode entender que a sua casa deve ser um modelo da família perfeita que é o céu. Porque a família na terra, irmãos, é uma expressão. A família na terra é uma expressão ainda incompleta, ainda imperfeita, mas de uma família que é perfeita, a família modelo, a família celestial. Se você falar do Espírito Santo, em nenhum lugar na Bíblia, a Bíblia fala que o Espírito Santo é mãe, mas se você pensar, o Espírito Santo é o Consolador. Quem que faz o papel de consolo na família? A mãe. Você sabe que o seu filho, nossos filhos naturais, é a minha semente e a semente da Karine, que se uniram. E a mãe vai gerar aquilo que é a nossa semente. Quem que gera as sementes do céu dentro de nós? O Espírito Santo. Então você pode entender a sua família, se você ter como base a família modelo que é o céu. Amém? Efésios capítulo 3, verso 14 diz assim, ó: por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo está dizendo aqui, no qual toda a família no céu e na terra, ou seja, existe a família no céu. E a nossa família, querido, é uma expressão dessa família do céu. Sabe, eu penso que a antiga aliança, o antigo pacto termina com um suspiro de Deus. Malaquias capítulo 4 e verso 5 diz assim, Malaquias 4 verso 5: e eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, querido: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Primeiro aos pais, que vão se converter aos filhos. Não pense, querido, que uma relação quebrada, uma relação trincada, de um menino que tem 12 anos, de um adolescente que tem 13, 14 anos, e nós, pais, estamos esperando que ele tenha maturidade suficiente para que o coração dele seja convertido antes ao nosso, para que ele tome atitudes de redenção, de renúncia, atitudes de conserto. A Bíblia diz aqui: ele converterá o coração dos pais aos filhos. Somos nós, amados, que temos que converter o coração nosso aos nossos filhos. E depois o Senhor, através dessa atitude, trará o coração dos nossos filhos para nós, para que ele não venha e fira a terra com maldição.
Deixa eu explicar uma coisa para você. Você entende que isso é um termômetro? Presta atenção aqui. Você entende que o juízo de Deus sobre a terra, existe um termômetro para isso? Você entende aquilo que tudo que estamos vivendo, nós estamos entendendo que a família é foco, está sendo completamente atacada na nossa nação nesse tempo, em toda a terra. Os casamentos, a família. Mas você entende que a restauração na família é um termômetro. Deus está medindo a temperatura da crise através dos relacionamentos na família. Deus está medindo a temperatura da crise, de todas as ações que estão acontecendo na terra através dos relacionamentos na família. Porque diz aqui, olha, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Ele não venha e fira a terra. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Eu acredito, eu entendo assim. Eu não li, não vi, mas eu entendo, irmãos, que a terra já está ferida, que a terra já está sob juízo, e que aquilo que a gente muitas vezes põe a culpa em A, em B, ou C, ou em política, ou em economia, faz parte de uma ação de Deus sobre a nossa nação, sobre a terra, para trazer a família e a igreja de volta ao seu lugar. Porque aqui é o último livro, está terminando um pacto, e no meu entender, Deus termina o antigo pacto com um suspiro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós tivemos grandes expressões como o de Moisés. Se você pensar em Moisés, você vai pensar na expressão de um grande intercessor, mas que Deus queria matá-lo porque não circuncidou o seu filho. Você vai ver uma grande expressão como Samuel, que foi profeta, que foi juiz, que foi sacerdote, que fez grandes coisas, mas que não deu destino à sua casa. E por causa disso, irmãos, Israel rejeitou os seus filhos, e por rejeitar os seus filhos, Israel pediu um rei, e não queria mais o governo do céu, de Deus. Nós temos uma grande expressão que é Ezequias, um modelo de rei, mas que gerou Manassés, que foi o rei mais maligno que o povo de Deus já teve. Você vê Davi, que é a expressão de um adorador, o homem segundo o coração de Deus, mas pelas suas atitudes perdeu toda a sua casa. E por causa disso, querido, então Deus dá um suspiro, e depois desse suspiro, irmãos, a história diz que o Senhor vai se calar por 400 anos. Há quem diga, interprete que Deus não se calou, que Deus falou, mas não haviam pessoas para ouvi-lo nesse tempo. Eu não sei, não posso defender A ou B, mas o que nós conhecemos a história é que o Senhor se calou. O Deus que nós conhecemos, Ele se calou por 400 anos, e antes de se calar Ele diz, nos últimos dias eu vou fazer com que a expressão, o modelo original daquilo que eu criei, possa ser estabelecido na terra. Porque parece que esses homens do antigo pacto, da antiga aliança, eles não conheciam aquilo que Deus tinha como modelo. Mas eu quero dizer, querido, que Deus já estava sinalizando. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Antes de existir tabernáculo, antes de existir o templo, antes de existir sinagoga e antes de existir igreja, já existia culto, já existia adoração, e ela foi introduzida na terra dentro da família. Não adianta, querido, você ir numa boa igreja se a sua casa não for uma igreja. Não adianta você levar os seus filhos numa boa escola. Não que isso não tenha sentido, até nós estamos começando, irmãos. Baseado em tudo isso que estamos entendendo, nós estamos começando agora, ainda nesse mês, no domingo pela manhã, uma escola dominical forte para os adolescentes dessa casa, em que todos os domingos serão ministrados de uma forma intensa. Não adianta você levar o seu filho para a igreja, não adianta você
ir a uma boa igreja, entre aspas, eu digo igreja templo, se a sua casa não é uma igreja. Porque antes que existissem os locais de culto, templo, tabernáculo, sinagoga, igreja, Deus instituiu a família. E deixa eu falar para você, olha para mim, no Éden, quando Deus criou ali a expressão do primeiro casamento na terra, a expressão da primeira família na terra, Deus já estava querendo expressar aquilo que é no céu. Por quê? Porque tinha o pai, tinha a mãe. Depois, quando eles tiveram os seus filhos, antes tinha o marido e a mulher. E na viração do dia, todos os dias, o Senhor vinha estar com eles. Esse é o culto que você deve fazer na sua casa, em que você reúne você, a sua esposa e os seus filhos, e Deus vem estar convosco dentro da sua casa. Esse era o momento de restauração, esse era o momento de cura, esse era o momento dos milagres, esse era o momento onde Deus gerava no coração da família o arrependimento dentro da sua casa. Não precisava ir para fora ouvir uma palavra, não precisava ir ouvir um seminário. Nós precisamos voltar a esse modelo. Deus instituiu isso todos os dias na viração do dia. E por isso que Deus instituiu a viração do dia às 18 horas, irmãos. Porque a Bíblia diz, o modelo sagrado das Escrituras é que o sol, ele governa o dia e a lua de noite. Então, a partir do momento que o sol está se pondo, se escondendo, e as primeiras estrelas estão saindo, aí está acabando um dia e começando o outro. E isso é 18 horas. E nesse exato momento o Senhor vinha. E é por isso que depois lá em Deuteronômio, no capítulo 6, onde Deus fala, onde Deus manifesta como nós devemos criar os nossos filhos, Ele vai dizer para que você fale aos seus filhos sem cessar. E algo que o Senhor fala é: ao deitar e ao levantar, ao deitar e ao levantar. Sabe o que isso quer dizer? O que o Senhor está dizendo? Que você vai trazer ao seu filho: o meu dia, o seu dia começa comigo e o seu dia termina comigo. O seu dia começa comigo e o seu dia termina comigo. Ao levantar, você deve falar para o seu filho: começou o Senhor, vamos orar. O seu dia começa comigo, o seu dia termina comigo. Você está dizendo para o seu filho: a sua vida, filho, vem de Deus, se alimenta de Deus e se encerra em Deus. E esse era o modelo. Então o Senhor vinha todos os dias para a manifestação do culto. Então quero dizer para você, querida, a respeito de filhos, não adianta ir numa boa escola, numa boa igreja, se a sua casa não é uma igreja. A sua casa precisa ser uma igreja. Você tem que trazer a sua esposa para perto, os seus filhos, e ministrar com eles. Isso é tão real que eu vou dizer uma coisa para você. Então isso começou no Éden. Do Éden, você sabe que o homem caiu, que Adão caiu. Depois Deus vai levantar, vai começar um projeto com Abraão, que é o pai da fé. E desde o início, querido, eu quero que você abra Gênesis, no capítulo 12. E Gênesis no capítulo 17. Gênesis 12 diz assim, Gênesis 12, 3. Olha o que o Senhor está falando, olha o modelo expresso já desde o começo, desde o início. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O processo redentivo da humanidade, irmãos, passa pela família. O processo redentivo da humanidade está conectado à família. Em ti, Abraão. Abraão agora era o homem que Deus estava fazendo pacto, o povo. O projeto de Deus agora está começando. Deus está elegendo uma nação. E diz: em ti, Abraão, serão benditas, não é os homens, as mulheres, não é todas as famílias da terra. Deus tem um projeto com as famílias. O projeto de Deus, querido, não é um indivíduo. O projeto de Deus é a família. Quando aquele Cornélio mandou chamar Pedro, lá em Atos conta essa história, Pedro para que viesse ministrar com ele, o anjo do Senhor diz a Cornélio: vai lá,
Vai lá, Cornélio, busca Pedro. Pedro vai vir, vai ministrar para que você e toda a sua casa seja salva. Aleluia. Você consegue entender? Que o projeto é a família. Você sabia que estudando esses dias sobre Páscoa, o pastor Juscelio até falou um pouco disso aqui, estudando um pouco sobre Páscoa, no dia que eu ministrei esse ano sobre Páscoa, eu encontrei um dado que eu não sabia, que naqueles umbrais, nas vergas e nas portas, que não era na cabeça de cada um, não era cada filho que foi ungido, não era o pai e a mãe, era a casa, ou seja, a família. Era a família que foi ungida, eram os umbrais, as vergas das portas, nas casas, para que o anjo da morte passasse e aquela família ali fosse poupada. E diz o historiador que no meio daquele alvoroço existiam ali egípcios, que não faziam parte do pacto, que não faziam parte da aliança, que não eram o povo de Deus, egípcios, que começaram a ver aquele alvoroço e acreditar no que Deus ia fazendo. Então os egípcios, aqueles que creram, entraram também dentro das casas, com a sua família e os seus filhos, e eles também foram poupados. Todos os que estavam dentro da sua casa. Irmãos, como está a sua casa? Olha o projeto de Deus. Agora você vai para Gênesis 17. Aqui eu quero mostrar algo para você, irmão. Gênesis 17, capítulo 9, diz assim: disse mais Deus a Abraão: tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Ponto 1. Tu porém guardarás a minha aliança, você e sua descendência, aqueles que virão depois de ti. É algo que vai se prolongar, é algo que vai vir às nossas gerações, não era só para ele. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto seja por sinal da aliança entre mim e vós. Olha Deus fazendo aliança, querido. E diz assim: o filho de 8 dias, diga 8 dias, será circuncidado. O filho de 8 dias será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido, agora olha, irmãos, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Não era só os filhos biológicos que eram circuncidados, eram todos aqueles que estavam na sua casa. Sabe o que eu quero dizer para você? Olha aqui para mim. Que o projeto de Deus, querido, Deus trouxe um homem para que pudesse marcar esse homem pela circuncisão. Isso significa que essas pessoas marcadas estavam em aliança, não em aliança com Abraão, mas em aliança com Deus. Cada pai aqui, cada chefe de família, cada sacerdote do seu lar foi chamado, querido, como uma peça-chave no processo de redenção, para que todos aqueles que estiverem debaixo do seu teto e debaixo da sua influência estejam conectados na aliança. Para que todos aqueles que de alguma forma estejam conectados à sua amizade, estejam conectados à sua casa, eles também sejam conectados à aliança com Deus. Eu quero perguntar para você: você tem uma casa e a pessoa que está ali dentro da sua casa, trabalha com você, ela faz parte da aliança? A pessoa que faz a comida que você come, a pessoa que limpa a sua casa, a pessoa que cuida dos seus filhos quando você não está lá, ela faz parte da aliança? Está dizendo aqui que Abraão foi circuncidado. Depois você vai ver no capítulo para frente que ele circuncidou primeiro a Ismael, o seu filho biológico. Mas depois circuncidou os seus servos, os seus empregados, aquele que ele comprou, aquele que trabalhavam para ele. Todos aqueles que ele tinha influência foram circuncidados. As pessoas que estão no seu lar estão circuncidadas. O que é isso? Você as colocou na aliança com o Deus Criador.
Eu não estou dizendo que você deve chegar na sua casa, irmãos, e agora mandar a pessoa embora, isso e aquilo. Eu estou dizendo que é responsabilidade sua, de alguém que entra e sai da sua casa e faz a comida que você come e ensina aos seus filhos. É responsabilidade sua que essa pessoa seja conectada à aliança. Você que é patrão, tem uma empresa, tem negócio, as pessoas que trabalham com você ali, eu quero dizer para você, querido, que você tem responsabilidade em conectá-los à aliança. Sabe o que a Bíblia diz? Que no dia em que Abraão foi circuncidado, já era 98 ou 99 anos, no dia que ele foi circuncidado, todos os seus filhos e servos foram circuncidados juntos. E a circuncisão é isso que eu quero que você entenda, era marcar alguém para que esse estivesse colocado em aliança. Irmãos, isso fala de processo redentivo, isso fala da obra de redenção, isso fala, sabe, do estabelecer do reino na humanidade. E isso é muito tremendo. O filho de 8 dias será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado, nascido em sua casa, e o comprado por seu dinheiro. Está na nossa responsabilidade colocar na aliança com Deus todos aqueles que estão debaixo da nossa influência e da nossa casa. Fecha um parênteses, eu quero voltar para cá e dizer uma coisa para você. Sabe por que existe, irmãos, um grande ataque contra a família? Sabe por quê? Sabe por que existe um grande ataque contra a família? Sabe por que a igreja, ela cresce em números, de forma que os dados mostram que o Brasil, dentro de 7 anos, deverá ser o maior país evangélico da terra. Mas essa igreja não tem expressão, porque essa igreja perdeu a sua voz. E sabe por que ela perdeu a sua voz? Porque ela não liberou a identidade dos filhos. Eu quero deixar isso para você nessa manhã. A palavra de Deus fala, querido, que no 8º dia o menino era circuncidado. O número 8 fala de recomeço. E com a circuncisão Deus está recomeçando um projeto de família. Deus está recomeçando um projeto de família que seria a expressão da família original, da família do céu. E a história também diz que no 8º dia o menino era circuncidado. E só no 8º dia, depois que ele fosse circuncidado, o seu nome era liberado. Não é como a nossa cultura, que a criança já nasce com nome. Não é como a nossa cultura, que ele nasceu hoje, amanhã nós chamamos ele de João. A expressão de Deus era que no 8º dia, o menino era levado, era apresentado, então era removido a carne do seu prepúcio. E quando ele era marcado, colocado em aliança com o pai, a sua identidade era liberada. E geralmente, querido, não era a identidade que os pais deram, era a identidade que o céu deu. Lucas capítulo 1 fala de uma história. Lucas capítulo 1 fala sobre João Batista. Nós lemos aqui o suspiro de Deus, quando o Senhor olha para tudo aquilo que aconteceu na antiga aliança. Ele dá um suspiro e fala: nos últimos dias eu levantarei o espírito de Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E 400 anos ele se calou. Agora nós começamos um novo pacto, a nova aliança, e um homem está vindo, chamado João Batista. Irmão, João Batista parece do novo, mas ele ainda é o último profeta do antigo pacto, da antiga aliança. E ele vem para anunciar. E ele vai nascer mais uma vez de um ventre estéril. A sua mãe, Isabel, era estéril. E seu pai era um sacerdote. Nós somos sacerdotes, irmãos, levantados pelo Senhor para este tempo. O seu pai era um sacerdote. O filho está vendo de um milagre. E o pai, depois você lê isso lá em Lucas no capítulo 1.
E o pai está lá no seu ofício, no seu serviço. O pai era crente, o pai era um homem de Deus, o pai era um sacerdote. Está se movendo em Deus, está trabalhando para Deus, está fluindo no ministério, está conquistando, aparentemente está fazendo alguma coisa. Mas quando o anjo chega e diz: olha, do ventre da tua esposa, que é um ventre estéril, vai nascer uma criança, e você vai colocar o nome dele de João, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Sabe o que esse homem fala? Sabe o que esse homem, como ele se expressa? Ele não crê, ele não acredita. Sabe o que eu tenho para mim? Eu tenho para mim que não é que ele não creu que Isabel teria um filho, porque ela já era velha e estéril, porque isso era muito comum naquela história. Isso era muito comum. Isso aconteceu com Sara e aconteceu com várias mulheres. O ventre estéril e a mulher já de idade dá luz a um filho. O que este sacerdote não creu era no poder, na autoridade e nos feitos do seu filho. Quando o Senhor começou a falar: ele virá com o espírito de Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por meio da sua pregação, muitas pessoas virão ao arrependimento. Ele se chamará João, ele será grande. E o anjo começa a falar. Zacarias diz: não é possível. O sacerdote diz: não é possível. Mas você tem certeza mesmo, seu anjo? Tem certeza do que tu está falando? E aí o que aconteceu? O anjo falou: eu tenho certeza. E pela tua incredulidade, tu vai fechar tua boca e não vai abrir mais. Você está mudo. Sabe o que aconteceu com a igreja dos nossos dias, querido? Ela está muda. Ela não consegue se expressar, porque nós não liberamos a identidade dos nossos filhos. Nós deixamos de crer naquilo que o nosso ventre está gerando pode fazer nessa nação. E a igreja cresceu, mas perdeu a expressão, perdeu a voz. Perdeu a voz. Sabe por que diz que dos nascidos de mulher até aquele momento João Batista era o maior de todos? Justamente, querido, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo, não tinha sido liberado. E no antigo pacto, em toda a antiga aliança, os homens não tinham o Espírito Santo. Mas esse menino que está vindo agora, que é o final de um ciclo, início de outro, é Deus renovando algo. A Bíblia diz: esse menino, desde o ventre, ele já será cheio do Espírito Santo. É o primeiro homem que antes de Pentecostes já está cheio do Espírito Santo. É o primeiro homem que já viria e já tinha o Espírito Santo. Que a palavra fala, ele desde o ventre ele já vai estar cheio. Dentro do ventre ele vai ter algo que nenhum outro teve até o momento. Porque ele vem com uma missão. Ele vem no espírito de Elias, ele vai confrontar a ação de Jezabel. Foi isso que Elias fez. Ele vai confrontar a manipulação na família, ele vai confrontar a intimidação, ele vai confrontar o descontrole. Ele vai começar a colocar as coisas em ordem. Por isso que ele confrontou a Herodes, que estava em adultério. E ele já vinha cheio do Espírito Santo. Aí diz que o menor no reino dos céus é maior, mas até aquele momento, falou, esse menino que está nascendo, ele é o maior de todos até agora, porque ele tem algo que nenhum outro teve. Ele já vai nascer cheio do Espírito Santo, antes que o Espírito Santo seja liberado no Pentecostes. E sabe, depois que ele nasce, irmãos, a Bíblia fala que então a sua esposa concebeu, o ventre estéril concebeu, e ali foi sendo gerado. Quando nasceu o menino, quando nasce o menino na época certa, até esse momento, irmãos, o pai está mudo. Tem muitos homens que perderam a sua expressão. Tem muitos sacerdotes, irmãos, que perderam a sua expressão. Olha aqui para mim. Tem muitos sacerdotes, homens, que perderam a sua voz, a sua autoridade. Porque não estão crendo naquilo que Deus vai fazer acerca dos seus filhos. Porque estão retendo a identidade dos filhos. Quando nasceu o menino, chega todo mundo e diz assim, olha, vamos dar uma identidade a ele.
segundo ao mundo. Vamos dar uma identidade segundo aquilo que nós pensamos. Vamos colocar o nome dele igual ao do pai. É o que a gente gosta de fazer, né? Vamos dar um nome para o nosso filho igual ao do pai. O nome vai ser Zacarias. E a mãe dele disse: não. O Senhor, Deus dos céus e da terra, já deu uma identidade para ele. E ele se chamará João. Só que era o pai que definia, irmãos. E a religião e tudo aquilo que está em volta começa a reclamar, começa a dizer: não, mas não tem ninguém na sua família com o nome de João. Zacarias é um nome mais bonito, Zacarias é um nome que encaixa nele. Olha a cara dele como parece Zacarias. É o nome do pai, ele também vai ser um sacerdote, ele também vai seguir a genealogia, tudo aquilo, a tribo de Levi. Ele é Zacarias II. E a mãe falou: não, os céus têm uma identidade para ele. Os céus têm uma missão para ele. Os céus têm uma incumbência, um propósito para ele. O nome dele será João. Ele será o Batista, aquele que trará o arrependimento. Então chama o pai não consegue falar. Então o pai pega: me dá uma tábua, me dá uma caneta, me dá alguma coisa, eu vou escrever. O nome dele será João. Porque assim o céu sinalizou, porque assim o céu ordenou. E quando um pai entende que tem que trazer a identidade do filho de volta, de acordo com aquilo que o céu sinalizou, de acordo com aquilo que o céu apontou, então exatamente naquele momento o nome do menino foi dado, ele foi circuncidado, ele foi marcado, e a voz voltou para Zacarias. A sua voz foi liberada, e ele voltou a ter expressão, ele voltou a ter o seu ofício, ele voltou a ter a sua voz. Nós precisamos disso, irmãos. Exatamente no dia em que o filho é marcado na circuncisão, ele é colocado como parte da aliança com o nosso Deus. E a partir que ele é colocado em aliança, a sua identidade é liberada. Quando nós deixamos de circuncidar a nossa casa, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, bem prática agora. Quando nós deixamos de circuncidar a nossa casa, a circuncisão hoje, irmãos, não é mais na carne, não é no prepúcio. A Bíblia fala que a circuncisão é no coração. A nova aliança fala isso. Nós precisamos entender algo que acontece no espírito. Quando nós pais não colocamos nossos filhos em aliança com Deus, como parte da aliança, nós pais retemos a identidade daquilo que Deus tem sobre a vida deles. Nós retemos que a identidade que os céus têm para que se manifeste na vida deles, aquilo é retido, aquilo não é liberado. Porque para que um filho tenha identidade, para que um filho rompa no seu propósito, o pai tem que circuncidar. E circuncidar fala de colocá-lo em aliança. E por que só circuncida os homens, querido? Porque o pai circuncida o homem, e a mulher é circuncidada pelo marido. A circuncisão é uma marca, um derramar de sangue. E na relação sexual, irmãos, quando o homem está se envolvendo com a mulher, quando existe ali uma aliança, pensem, um ímen é um anel. O ímen é um círculo, é um anel. E o pênis masculino é como se fosse um dedo. E aí eu introduzi o dedo no anel. Ao se colocar a aliança, um sangue é derramado. E aquela mulher está oficializando, estendendo, certificando que está em aliança com Yahvé, o Deus de toda a terra. Nós precisamos voltar até vós. Nós precisamos, como igreja, queridos, voltar até vós nessa nação. Nós precisamos recuperar o poder e a autoridade para guerrear nos céus, como foi dito aqui nesses dias. Para que na terra se possa avançar com alguma coisa, como Josué avançou, nós como igreja temos que estabelecer isso no céu. E para que a gente retome essa força, nós precisamos ter autoridade. E a autoridade, querido, vem de vós para proclamar, de vós para interceder, de vós para adorar.
A autoridade vem quando aquilo que falamos, quando aquilo que liberamos é ouvido, é respeitado, é recebido. E a igreja perdeu a sua voz, perdeu o seu crédito. As famílias perderam a sua voz, os pais, porque estão retendo a identidade dos filhos. Sabe outra coisa? Eu quero falar agora de uma outra parte. Eu quero falar para você que está aqui, filho, bem rápido. Existe uma ação na família, irmãos. Aqui tem vários adolescentes, alguns jovens, relacionamentos rompidos. Muitas vezes filhos que não se acertaram com seus pais até hoje. Depois que já deixaram a sua casa, já casaram, ainda tem problemas com os pais. Alguns que ainda estão debaixo do teto do pai e não entendem, não recebem, não respeitam. Desonra, irmãos. A palavra fala em Gênesis 19. Escuta aqui, depois você vai lá e confere. Escuta aqui, a palavra fala em Gênesis 19. A palavra fala em Gênesis 19 que um homem chamado Ló, que não conseguiu marcar sua casa, um homem chamado Ló, que não conseguiu governar sua casa, e ele foi viver lá em Sodoma. Sodoma era o lugar da prostituição, da perdição, da perversidade, da iniquidade, e ele gostava daquele lugar. Quando o Senhor vai destruir Sodoma, por amor a Abraão, ele vai lá e avisa Abraão que Ló estava lá. Os anjos vão ali, tentam tirar ele dali, mas ele quer ficar, e acaba que os anjos arrancam ele de lá à força. Mas quando é tirado de lá, olha aqui, as suas filhas desonram o pai. Gênesis capítulo 19, os últimos versículos. O espírito da desonra, escuta isso, irmão. Elas pegam e embebedam o pai, porque o fogo do céu veio sobre Sodoma e destruiu a iniquidade, e destruiu toda aquela cidade. Ló fugiu com as duas filhas, a mãe ficou lá, e ele fugiu com as duas filhas e foi morar numa montanha, numa cidade que não tinha ninguém, só tinha os três. E as filhas disseram assim: como nós vamos ter a nossa posteridade, como nós vamos ter a nossa descendência, se aqui não tem homem para nós, para que nós possamos casar? Então pegaram e embebedaram o pai. Uma das filhas, eram duas filhas, conversando com o pai, se envolveram com o pai e deram bebida forte para o pai, vinho, até que ele se embebedasse. Quando ele se embebedou, deitou com ele, teve relações sexuais com ele e concebeu, passou a gerar um filho. Chegou para outra irmã mais nova e disse: olha, vai lá também, para que você não fique sem descendência, faça a mesma coisa, embebede o pai, dê vinho para ele. Desonraram o pai. Desonraram o pai. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Elas passaram a gerar. Todas as vezes que a semente da desonra é semeada, todas as vezes que a desonra é semeada, ela vai dar luz a dois espíritos, de Moabe e de Amon. A palavra fala que essas mulheres geraram, mas quando deram a luz, elas deram a luz à descendência dos Moabitas e a descendência dos Amonitas, povos que o Senhor não os recebeu, povos que durante toda a trajetória de Israel foram inimigos. Todas as vezes que a desonra é semeada, dá a luz ao espírito de Moabe e de Amon. Agora deixa eu te mostrar algo. Não vou mostrar não, vou só falar, depois você confere. Deuteronômio 2:9 vai dizer, sabe o que, querido? Que quando essas mulheres deram a luz a isso, a esses dois povos, o Senhor disse assim: agora vocês não podem destruir esses povos nunca, porque fazem parte de algo familiar. Vocês terão que conquistá-los. Todas as vezes que a semente, todas as vezes que a desonra é semeada, dá luz a espíritos de Moabe e de Amon, que vão trazer a perseguição, a ruína, que vão trazer um desequilíbrio total na família. Mas quando aquilo nasce, querido, não pode mais destruir, aniquilar, agora vai ter que conquistar.
É diferente dos amalequitas, que o Senhor falou assim: risque o nome de Amaleque debaixo do sol, extermine a todos, não deixe um único vivo. Porque era um povo iníquo, mas que Deus não tinha nada na aliança. Agora esses espíritos estão ligados à aliança, e são espíritos de iniquidade, que foram gerados dentro da família. E o Senhor fala assim: agora você não pode, Israel, você não pode destruir esses povos, agora você tem que conquistá-los. E pensa numa coisa difícil, irmãos. Pensa em povos, em espíritos que deram problemas para Israel em toda a sua história. Eu quero dizer para você, querido, que toda vez que você, filho, desonra o seu pai, você está plantando uma semente que vai dar origem a Amon e a Moabe. Há espíritos que virão contra a sua casa na posteridade, contra o seu casamento, contra a sua vida. Por isso, irmãos, honre os seus pais. Dê a ele o lugar que lhes é devido pelos céus dentro da sua casa. Amém? Eu quero já ir encerrando com você, dizendo que nós precisamos voltar, irmãos. Nós precisamos voltar a um lugar onde a igreja tem expressão, um lugar onde a igreja tem voz. Quando aquele Zacarias nasceu, talvez o que o pai terreno havia escrito para ele é que ele seria um sacerdote. Usaria aquela indumentária, colocaria aquelas pedras, seria bonito, teria toda aquela pompa, aquela roupa. Mas esse menino, a identidade que o Senhor deu para ele era ser profeta. E o pai entendeu isso. Ele teve que ir por desertos da vida, comer mel silvestre e gafanhoto, se vestir com pele de camelo. Pensa, irmãos, que não deve cheirar muito bem. Eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, que os nossos filhos estão esperando algo de nós. Olha aqui para mim. Nós vamos orar agora mesmo. Eu quero dizer para você que sabe por quê? Que na adolescência nós temos os maiores problemas. Que na adolescência nós começamos a ter os maiores problemas com nossos filhos, porque aqueles que até então eram crianças não são mais crianças e começam a entender as coisas e tentar encaixar, e as coisas não encaixam. Sabe por que os nossos filhos na adolescência começam a dar muito problemas? Porque aquele super-herói que ele pensava que você era, a Mulher Maravilha que ele pensava que a mãe era, o super-homem que ele pensava que o pai era, não é bem assim. Ele começa a entender isso, ele começa a ver isso. Ele começa a ver, irmão, que o discurso não é o mesmo do que a prática dentro da casa. E ele começa a entrar numa crise. Existe responsabilidade em nós em relação àquilo que nossos filhos, queridos, estão vindo, estão vendo, estão ouvindo, estão vivendo. Dizem por aí, eu não lembro se foi Napoleão, se foi Alexandre o Grande, mas conta-se uma história, irmãos, que uma tropa avançava num tempo de conquista, num tempo de guerra. Eles chegaram na porteira de uma fazenda para conquistar, e ali tinha um menino com um pedaço de pau na mão, e um general montado com sua farda, suas armas e o seu exército falou: sai da frente, menino, abre essa porteira, nós vamos passar. E ele falou: não vai não. Ele falou: sai da frente, menino, libera o caminho para nós, abra a porteira. Ele: não abro não, meu pai falou que essa casa é nossa, e meu pai tem me ensinado a tomar conta da minha casa, e ele não está aqui agora, eu estou tomando conta. Um menino de 12 anos. E esse general falou: se você soubesse quem sou eu, você não diria isso para mim. E ele falou: se você soubesse quem é meu pai, você não diria isso para mim. Você está entendendo isso?
Que nós não vamos ser o super-herói dos nossos filhos, querido, para sempre. Eles vão conhecer as nossas falhas, os nossos erros. Vão conhecer, mas nós não podemos decepcioná-los de uma forma tão drástica como temos feito. Muitas vezes, amado, nós brigamos, nós nos degladiamos, nós na frente dos filhos, das crianças, às vezes ainda 3, 4 anos, e o pai e a mãe trocam ofensa, gritos, berraria, e o pai ou a mãe diz: eu vou embora, você vai ver, eu vou sumir. Existe isso, né? Aqui eu sei que não existe, irmão. Aqui na igreja não tem, nunca ninguém fez. Mas por aí tem muito. E aquele menino, querido, está ali ouvindo aquela menina, e foi criada uma lacuna no seu coração, no seu espírito. Foi criado para ele que o pai vai embora, que o pai vai deixá-lo, que o pai vai sumir de casa. E como que ele vai pensar: o meu super-herói vai embora? E na verdade o casal sabe, irmão, que isso é só aquele cão bravo, né? Aquele cão que late, mas não morde. A mulher sabe que o marido não vai embora nada. O marido sabe que a mulher não vai embora nada, mas a criança não sabe, irmão. A criança não sabe. E depois, quando passa o dia seguinte, ou na mesma noite, o casal entra para o quarto e se relaciona. O casal entra para o quarto, se beija, se abraça, tem a sua noite de amor, está tudo resolvido. Entre o casal está tudo resolvido, mas no coração daquela criança foi criado algo, irmãos. Uma lacuna, uma brecha, uma insegurança. Uma insegurança. E ele está sempre pensando: meu pai vai embora. E qualquer hora que você agora fala mais alto, qualquer hora que você fala alguma coisa com a sua esposa, ele está pensando: meu pai vai embora, meu pai vai deixar a gente. Por isso, irmãos, você tem que chegar diante do seu filho, com a sua esposa, e pedir perdão para ele. Fala: filho, papai não vai embora, o papai falou besteira. Filho, eu amo a sua mãe nos ama, nós somos uma família, nós vamos ficar sempre juntos. Até chegar o tempo de você casar e ir para sua casa, nós vamos estar sempre juntos. Papai vai estar sempre aqui do lado da mamãe, a mamãe do lado do papai. Nós vamos estar juntos, querido. Nos perdoa por aquilo que falamos. Faça isso, irmãos, e você vai ver que a vida do seu filho vai começar a ser diferente. Sabe aquela coisa que você põe um filho em cima, sabe, de um lugar alto, às vezes de uma árvore, de um muro, e diz: vem filho, pode pular, vem. Ele fica ali olhando, e fica olhando, e não sabe se vem. Pode vir, confia, vem filho, pula, o papai te segura. O papai não deixa você cair, e ele pula, irmão, e você agarra ele, e ele dá aquele abraço apertado, e você sente o coraçãozinho dele acelerado. E aí agora ele quer ir de novo, e quer ir de novo, e quer ir de novo. Você tem que falar: não filho, chega, calma. Mas se for outra pessoa lá, irmãos, e dizer: vem, pula, normalmente a criança não vai, irmãos. Falei: peraí, você não é o meu pai. Está entendendo? Sabe o que acontece na adolescência? É quando aquele menino que começou a pular, e pulava de qualquer altura, e pulava de qualquer jeito, você segurava e agarrava. Agora na adolescência ele começa a ver que você não é aquele super-herói que supre todas as coisas, que aquilo que você falava não é aquilo que você faz. Então é como se ele pulasse e você abrisse os braços e deixasse com que ele se esborrache no chão. É como se ele pulasse com os braços abertos, esperando ser amparado, e você tirasse os braços e deixasse ele se esborrachar no chão. E ele tem uma queda, 2, 3 quedas, então ele não quer pular mais, ele não confia mais em você, ele não confia mais em nós. Porque nós quebramos a aliança com a nossa casa, nós quebramos a nossa aliança com o nosso discurso. Por isso eu quero dizer para você, querido, pelo menos na sua casa, se você não conseguir fazer isso em todos os lugares, que é o ideal, a palavra de Deus diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Quando você falar algo para o seu filho, querido, cumpra o que você está falando. Ou então não fale, não prometa, não diga. Que ele tenha a palavra do pai, que ele tenha a palavra da mãe como uma palavra decisiva, como uma palavra única e como uma palavra verdadeira. Que ele tenha em você alguém que fala, cumpre. Que qualquer um pode falar: não, não vai ser assim. Ele fala: vai ser assim, sim. O meu pai falou que vai ser. A minha mãe falou. E quando eles falam, eles têm uma aliança conosco. Nós precisamos
Cuidar da nossa casa. Sabe por que a família é um ambiente muito precioso, mas muito delicado, querido? Porque a família é a fonte das maiores alegrias, a família é a fonte das maiores realizações, mas a família também é a fonte das maiores decepções na vida de uma criança, de um adolescente. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque quanto maior é a expectativa, maior é a decepção. Quanto maior é a expectativa, maior é a decepção. Então, quanto mais nós temos expectativas na nossa família, e nós vamos ter sempre, maior é a chance de nos decepcionar. A família é o lugar, querido, de fontes. É na família que se tem as maiores alegrias, os momentos, o ápice da alegria, da paz, do regozijo. Mas a família também é o lugar onde nós temos as maiores dores. E essa frase explica tudo isso. Porque quanto maior a expectativa, maior é a decepção. Quando você não espera retorno, não espera, não crê, aquilo que não vem não te decepciona. Mas quando você está esperando algo, aquilo te decepciona. Cuide da sua casa, querido. Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos. Não deixe que eles vejam em você, querido, aquilo que você dizia, mas não é.